quero me conhece. Queridos irmãos, irmãs, os encarnados que eu não vejo e desencarnados que eu não vejo também, muito boa noite. Boa noite. Eu não ouvi a resposta. Boa noite. E que nessa boa noite nós, tranquilo e serenamente, com a paz de Deus, como nos foi passado aqui na leitura, vamos meditar mais um pouco sobre o destino, o ser e a dor. E verificar ao sabor dos milênios em que posição nós estamos. Saber o que somos, já sabemos, filhos de Deus. Nosso destino já sabemos, a imortalidade e a felicidade. E a dor que a gente de vez em quando sente alguma. Mas para poder meditar em cima disso, eu me lembro de um fato acontecido, não sei muito bem há quantos anos faz. Sei que faz bastante tempo. Eles eram casados há 3 meses. Jovenzinhos, apaixonados pelo outro. Há 3 meses já estão casados. Uma festa bacana. E eis que naquela noite o marido chegou, a esposa, recém-casado que é, e falou: querida, vou lhe fazer uma pergunta. Seja sincera e me responda. Tu me amas? Olhou, assustado para ele, falou: claro, querido. Como é que se eu não tivesse amor por você, eu iria me casar com você? Eu quero uma prova. Ele falou: peça a prova. Vá lá no quarto, pegue a mala que eu tenho lá, coloque toda a minha roupa dentro, que hoje eu vou me embora de casa e só volto daqui a 20 anos. Porque aqui na região não tem emprego, nem para colher banana, nem emprego de caminhoneiro, nem motorista de ônibus, não tem emprego nenhum. E viver assim desempregado não dá. Então eu vou sair pelo mundo e volto daqui a 20 anos com dinheiro suficiente para a gente viajar pelo mundo. Ela chorosa, olhou para ele: é essa a prova que você quer? É essa a prova que eu quero. Chorando, ela foi lá no quarto, preparou a mala, estocou a roupa dele de lágrima e tal, mas ela o amava demais. Ele pegou a mala ainda de madrugada e pegou a estrada. Naquele tempo não tinha tanto carreta, caminhões, ônibus. E ele foi andando. Quando ele viu uma praça, entrava, não tinha, não precisava ninguém. Depois de alguns meses de andanças, passando por uma porteira de uma fazenda, estava escrito lá na porteira: precisa seguir empregado. Aí ele bateu palma, alguém veio, atendeu, e ele foi falar com o dono da fazenda. Aí o dono da fazenda perguntou: o que você sabe fazer em fazenda, por exemplo? Pronto, senhor, eu sei tudo que o senhor precisar. Eu tanto sei fazer como consertar carroça, fazer carro de boi, cangas de boi, canzil dos bois, sei fazer laço, sei trabalhar com gado, com cavalos, com aves, com porcos, com pomares, com horta, o que o senhor precisar. Vou experimentar o seu trabalho. Só que tem uma coisa, senhor. Eu não quero receber R$1. Eu não sei se era real ainda, mas vamos fazer de conta que era R$1. Eu não quero receber nada durante 20 anos. O senhor vai me dar alimentação, cama para dormir e contar comigo a hora que o senhor precisar. De madrugada, com chuva, sem chuva, de dia, domingo, feriado, a hora que precisar. Você é um rapaz destemido, estou gostando. Aí o patrão falou: então vamos fazer um contrato, para depois você não ir no NPS para a minha conta. Aí fizeram o contrato, ele assinou, o patrão assinou, e ele começou a trabalhar, já sabendo que só ia receber no dia 20 anos.
Eu não vou contar tudo que ele fez 20 anos, não vai demorar muito. Eu tenho que aparece só até 2 horas da manhã. E se eu for contar tudo, tem que atravessar a noite. 20 anos depois, já começando o mês de outubro, venceu o mês, o ano 20 anos. O patrão fez as contas lá, falou, amanhã cedo você vem, vai hoje fazer uma pescaria por aí, passear na casa dos amigos, ser despedido dos amigos, e amanhã você vem que eu tenho que sair com o dinheiro pronto. Ele foi, no outro dia de manhã voltou, o patrão chamou ele lá no escritório, apresentou para ele uma caixa, falou aqui, está o seu pagamento de 20 anos, com férias, juros, feriado, todos os dias seu trabalho estão aqui, em dinheiro. E aqui eu tenho 3 pães, e quero lhe fazer uma proposta, você aceita se quiser. Qual é a proposta, patrão? Eu confio muito no senhor, qual é a proposta? Você trocaria os 20 anos de trabalho com dinheiro já contado por 3 pães e 3 conselhos? Aqui alguém trocaria? Alguém aqui trocaria isso, não? Pois é, ele trocou. Ele falou, patrão, como eu confio no senhor, eu vou aceitar a troca. O senhor me dá 3 pães e 3 conselhos, né? 3 pães e 3 conselhos. Aí falou, então eu vou guardar o dinheiro, pode guardar. Guardou, caixa de dinheiro. Aí o patrão falou, bom, aqui está esses 3 pães. O maior você vai comer quando chegar na sua casa. Esses 2 menores, você pela estrada aí. Vou te dar um dinheiro para o lanche aí, nas paradas, nas pousadas. E os pães, o último você vai comer na sua casa, que é o maior. Tá bom? E os conselhos? Primeiro conselho: nunca tome atalhos por caminhos que você não conhece. Sim, senhor. Segundo conselho: nunca seja curioso. Por exemplo, ficar assistindo novela para ver quem matou quem vai ganhar a eleição, quem vai ganhar a seleção, se a Alemanha vai ganhar de 7-1, não interessa. Você nunca vai ser curioso. Tá bom. E o último conselho: nunca tome decisões na hora da raiva, do ódio. Gravou meus 3 conselhos? Gravei. Muito boa viagem, passe bem. Quando passar por aqui uma hora qualquer, entra para tomar um café. Aí ele pegou os 3 pães e a estrada. Foi andando. Depois de muito tempo, uma encruzilhada, um cidadão parado lá na encruzilhada. Ô, para onde você vai? Como é que vai você? Viajando um pouco? Eu estou andando um pouco. Para onde você vai? Ah, eu vou para tal lugar, assim. Olha, aqui tem um caminho muito melhor. Você vai ganhar aí 1 mês e meio de caminhada. Se você for por aqui, você vai chegar 1 mês e meio antes. Ele olhou para a pessoa, pensou, falou, não, eu vou por aqui por onde eu conheço. Aí disse, não, você sabe. Eu fui. Depois de muito tempo, uma pousada, claro, ele tomando uns lanches do caminho, comendo umas frutinhas, chegou numa pousada. Lá na pousada, pediu pouso, foi atendido pelo dono da pousada, tomou uma sopinha quente, um chazinho, um café com leite, um queijinho. Foi-lhe oferecido uma cama confortável, cansado, deitou e dormiu. Lá pelas tantas da madrugada, uma gritaria no quintal. Ele acordou assustado e foi até a porta, pegou na maçaneta e lembrou do segundo conselho: não ser curioso. Largou da maçaneta e voltou para a cama, dormiu. No outro dia acordou, foi feito o café da manhã, tomou. Aí o dono da pousada falou para ele: se você já chegou aqui, eu preciso fazer 2 perguntas para você. Ele falou: o que é?
lá no começo da estrada, alguém não lhe ofereceu um atalho? Ele ofereceu. Claro que você não foi por lá, você foi por aqui. Você fez bem. E aquele é chefe de uma quadrilha de malfeitores, que quem aceita a sugestão dele é assassinado logo em seguida e roubado. Foi bom, o primeiro conselho já me salvou. Outra coisa, nessa madrugada você não ouviu uma gritaria no meu quintal? Eu ouvi. Você não quis ver o que era. Eu falei, não, porque eu aprendi a não ser curioso. Eu não podia fazer nada, não tinha nada para fazer lá fora. Você fez bem e eu lhe agradeço por isso. Eu tenho um filho muito forte, um gigante, e ele está completamente louco. Inclusive está amarrado aí no fundo, que amanhã vai vir um cabelão de polícia para levá-lo para o manicômio judicial. Se você tivesse saído, ele poderia te matar com outros, ele já matou, e eu fico lhe devendo mais esse favor. Você não foi morto por ele. Aí ele falou, o segundo conselho também me salvou. Pegou a estrada, se despediu do dono da pousada e foi embora. Depois de muito tempo, já era véspera de Natal, ele estava chegando em casa. Tinha umas bananeiras, uns coqueiros, umas palmeiras, umas árvores, um corredor lá no fundo da casa dele. Ele estava no escuro e viu a porta da casa aberta e no sofá da sala a esposa dele abraçada a um homem, se beijando, se acariciando, se abraçando. Imagine vocês como é que ele ficou. Como você ficaria no lugar dele? Ele ficou desse jeito aí, cuspindo maringô. Depois de 20 anos, voltar para casa e encontrar uma situação dessa. Mas ele lembrou do terceiro conselho. Não é possível um negócio desse. Aí ele arranjou um lugar lá no meio do mato, deitou lá, ficou rolando a noite inteira, não dormiu, sentava aí. No outro dia, logo que amanheceu o dia, ele foi direto na porta, bateu. A esposa abriu, quando olhou para ele, amor não se engana, o amor não perde a fisionomia de quem ama. Ô querido, como foi bom você voltar e tal, deu uns abraços nele, mas ele agrediu, meio desconfiado, nervoso, coração amargurado. Aí ela falou, senta, como é que vai você? Como foi bom você voltar e tal, se prometeu e voltou. E por que você está nervoso, querido? Eu estou tão alegre de recebê-lo. Ele falou, eu não cheguei hoje, eu cheguei ontem à tarde. E você estava aqui nesse sofá, sentado com um homem, se abraçando e se beijando. E isso não é papel que se faça, você jurou para mim que ia me esperar. Ah, e por isso que você está nervoso? É por isso mesmo. Você não lembra que nós tínhamos 3 meses de casado, querido? Aquele é nosso filho. Quando você foi, eu estava grávida e não sabia. É o nosso filhão, quer ver que rapazão lindo? Aí foi lá, chamou o garoto lá, aquela festa. Se abraçaram, se beijaram, pai, mãe e filhos. Ele lembrou, se ele não tivesse usado o último conselho, tomado a decisão com ódio, ele teria assassinado a mulher e o filho. Quer dizer, os 3 conselhos já haviam lhe salvado a vida. Aí nisso tocou o sino da igreja anunciando dia de Natal às 6 horas da manhã. Ah, ela falou, meu querido, eu fiz um café delicioso, tem pão, queijo, mortandela e mais alguma coisa aqui, vamos comer. Vamos. Falou, não, eu tenho um pão aí, que o patrão me deu, vou buscar o pão. Pegou lá na sacolinha dele o pão e trouxeram para dentro da mesa. Dá a faca aí, trouxe a faca. E vai cortar esse pão. E a faca não cortava o pão. Chegava na metade e parava. Aí ele, todo afoito, quebrou o pão. Tinha um embrulho quadrado dentro do pão. Parecendo a metade de um tijolo, um pouquinho mais. Vocês percebem que o pão era grande. Mas não tinha miséria de farinha. Aí, aquele embrulho estava com um papel, que ele desenrolou o papel
O embrulho era uma barra de ouro. E no papel estava escrito mais ou menos assim, vamos ver se eu me lembro bem. Querido amigo, eu tenho como um filho. Que você está comendo esse pão ao lado da sua esposa e família, é porque você aceitou nos conselhos. Essa barra de ouro vale os seus 20 anos de trabalho e mais 10 anos de recompensa porque você confiou em mim e aceitou os 3 conselhos que eu lhe dei. Seja feliz, divirta-se, que essa barra de ouro vai te dar sossego por toda a vida. Pois é. Quem será aquele patrão? Quem será aquele empregado? Quantas vezes nós outros deixamos de aceitar os 3 conselhos? E aqui estamos pobres, sendo açoitados pelas chicotadas do mundo, porque não aceitamos os 3 conselhos de um homem chamado Jesus. Ama, trabalha, espera e perdoa. 4 conselhos. Saber esperar. Nós esperamos 20 séculos, que vale para cada ano que ele trabalhou para esse patrão. 20 séculos de trabalho da humanidade está aí beirando a falência moral, beirando a falência econômica e as margens de grandes hecatombes sociais. Exatamente porque não temos puro o coração. Não sabemos confiar em ninguém. Não só desconfiamos de Deus, como também não nos confiamos uns aos outros. Estamos deveras perturbadíssimos pelo valor do imediatismo. Não sabemos, não queremos ou não temos condições de esperar o tempo de Deus para ser feliz. Por isso que a mensagem da minha paz vos dou foi o que esse figurante da história conseguiu. Ele conseguiu a paz econômica porque ele trabalhou baseando-se na pureza do coração dele e do patrão. Aceitou os 3 pães: amor, fé e caridade. Ele tem a barra de ouro da felicidade eterna para ele e os seus familiares. O que falta para nós, humanidade terrena, na atual situação planetária é isso. É nós aprendemos a confiar em Deus. E se desejarmos a paz, não pode ser a paz nos valores do padrão econômico, material, da matéria. Quem precisa e pode ser os valores do padrão espiritual. Por quê? Porque nós temos 2 divisões no universo. A divisão matéria e acima da matéria o espírito imortal. A matéria é perecível, efêmera e fugaz. E o espírito é imortal, nascido e criado por Deus para ser feliz. Não na felicidade fundamentada na matéria, na paz da matéria, mas fundamentada, acima de tudo, nas lições do querido amigo chamado Jesus. Se dinheiro, padrões culturais, padrões de locomoção, padrões de estrada, de moradia, de conforto material, valesse alguma coisa, o mundo não está em guerra, não estaria em guerra. Porque parece-me que os países, quanto mais elevado é seu padrão de riqueza material, mais cruéis se tornam, mais indiferente ao humano ele se torna. Bombardeia-se um avião com 298 passageiros a 10 quilômetros de altura, com verdadeiros engenhos
que a inteligência material propiciou a esses equivocados pretensos comandantes da terra. Se usassem essa inteligência não para criar máquinas destruidoras, mas para criar condições capazes de dar ao ser humano a paz verdadeira, não teríamos esses escabrosos acontecimentos. Então o Espírito vem para a matéria, porque Deus criou Espírito, espaço, tempo e matéria. O Espírito, que somos nós, criados para viver a imortalidade. Mas temos que passar pela matéria densa, para através dessa expurgarmos, purificarmos, drenarmos o Espírito imortal. Porque a nossa destinação é algum dia, mais adiante na eternidade, não termos as necessidades mais grosseiras do corpo que temos hoje. O corpo é apenas e tão somente uma ferramenta de trabalho, um instrumento de evolução. Por isso que ele nasce, envelhece, adoece e desaparece. E o que permanece para sempre é o Espírito imortal, que não vai levar o corpo para lugar nenhum, muito menos os instrumentos da escola, do material escolar. Aqui alguém poderá ter feito 1 ou 2 ou 3 faculdades, mas não trouxe nem da escola primária e nem da faculdade nenhuma ferramenta, nenhum objeto. Trouxe, isto sim, o que aprendeu na faculdade, as ciências que aprendeu, e está com ele, e permanecerá com ele, se fizer bom uso, para todo sempre. Se fizer mau uso, esquecerá temporariamente. Por isso que ele precisa saber que a terra é a escola, não é vale de lágrimas, nem local de sofrimento de ninguém. Deus não tem 1 milímetro no universo que ele tenha criado para alguém sofrer. Todo o espaço cósmico, toda a cosmogonia do universo é como escola para que nós, espíritos viajores da eternidade, possamos aprender a conjugação do verbo amar em um tempo só. E quando nós aprendemos a conjugação do verbo amar, não diremos eu amei ou amarei, estaremos dizendo eu amo no presente. Mesmo porque nesta época estaremos entendendo que o tempo de Deus é presente. E eu sempre repito isso porque está nas obras básicas. Deus é amor. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Pai nosso que está, não esteve ou estará, está no céu. O equívoco da mente humana é que tem colocado Deus em locais inatingíveis para o coração humano. E Deus não faria isso. Deus nos criou para que vivamos ao lado dele. Por isso que temos sempre alguém ao nosso lado que de figura humana, mas é um filho de Deus tanto quanto nós o somos, porque ele, Pai Criador, está em tudo e em todos, sempre estará. Por isso que o moço puro de coração, obediente às leis e aos conselhos do patrão, hoje ainda está viajando por aí, na felicidade dele, porque confiou, teve pureza, não julgou o patrão. Qualquer um dos comuns seres humanos não aceitaria 20 anos de trabalho, dinheirinho contado na caixa, por 3 conselhos, e por
por aceitar esses conselhos, ele não viajou por caminhos que não conhecia e, consequentemente, não foi assassinado e roubado. E nós? Muitas vezes viajamos pelos caminhos das drogas, pela curiosidade de prazeres imediatistas, em busca da felicidade a curto prazo. Tomamos caminhos, atalhos por estrada que não conhecemos e acabamos sendo assaltados por tumores no pulmão por causa do cigarro, por doenças aparentemente e temporariamente incuráveis no corpo físico, e a desagregação da família, que é a pior doença que ora está em toda parte, em todos os padrões da vida material. Por isso que nós que estamos aqui esta noite, deveremos a partir de hoje verificar, analisar, pensar, refletir nos conselhos que já recebemos e quais estamos a seguir. Os 3 pães, a fé, o amor e a caridade nos sustentará a cada minuto que dele sentirmos fome. Mas estamos nós ou não propensos ou dispostos a aceitar esse conselho, aceitar esses 3 pães? Aí é que está o segredo de viver. Por isso, corações, é que nós vamos ter que pensar, raciocinar muito doravante na nossa vida. Não é o marido pensar pela mulher, a mulher pelo marido, mãe pelo filho, o filho pelo papai, não. Cada um fazer a sua parte. Deus não deu procuração a ninguém para tomar conta de ninguém ou exigir de ninguém o que esta pessoa também não pode fazer. Eu não posso exigir de ninguém porque eu ainda não tenho capacidade para fazer. E se tiver, não posso exigir, porque o meu Pai que está no céu, nosso Pai, não exige de nós. Ele apenas nos ama. Ele nos dá a oportunidade, quantas precisarmos. E o infinito que nós temos de vida, no tempo infinito, Ele também tirou de um infinito só. Se nós fizermos uma matemática aí para dividir, nós não conseguiremos fazer o que Deus fez. Ele fez do infinito tempo que nós temos pela frente uma divisão. Pelo infinito número de filhos que Ele tem, e deu um infinito para cada um. De um infinito só, quantos infinitos Ele tirou para dar a cada filho o infinito da eternidade? E quantos de nós sabemos valorizar isso? Quantos de nós já paramos para pensar como é bom, maravilhoso existir? Da forma que estamos, não importa, mas importa daquilo que somos. Poderemos e estamos, homens ou mulheres, gordo, feio, magro, bonito, sábio ou não, pobre ou rico, aqui, ali ou alhudes, isso nós estamos. Mas o que nós somos é herdeiros do universo, filhos de Deus a caminho da luz e em busca da paz de Deus, que deverá ser o resultado da nossa persistência, do nosso trabalho e do nosso desejo de ser feliz. Lembrando sempre que no capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, no item 20 diz que a felicidade não é deste mundo. Para dizer, portanto, que existem mundos outros, entendendo planetas, que nós seremos felizes. E poderemos fazer, e para isso estamos tendo a oportunidade, da Terra, um planeta de razoável felicidade, desde que, para tanto, regeneremos nos erros, consertando o nosso passado delituoso e respondendo à forma da lei pelos erros que já cometemos e que cometeremos ainda. Portanto, é necessário que cada um de nós, movido pelo desejo de encontrar a paz de Deus
não a paz do mundo, possamos verdadeiramente merecê-la. Porque já foi dito por Jesus que é cada um segundo o seu merecimento. E o merecimento de cada um não é um prêmio dado por ninguém. É uma conquista do esforço, da luta que cada um deve empreender na busca dessa paz. Por isso que a primeira coisa que o ser humano, o espírito imortal, consciente da sua responsabilidade perante a consciência cósmica e perante a lei de Deus que é o amor, deverá trabalhar para essa conquista. Não tenhamos a pretensão de buscar coisas sem dividir as coisas que conseguimos. Por isso que sempre que nós dividimos o que temos, de alguma forma, não material, mas espiritualmente falando, nós sempre sairemos no lucro. Conta-se que numa fazenda, o fazendeiro que morava no meio, cercado de outras fazendas, ele tinha um costume sui generis. Quando terminava a colheita dele, de soja, de milho, de qualquer produto da sua fazenda, ele distribuía para os vizinhos dele as melhores sementes. E todo ano, nos concursos agrícolas, ele ganhava em primeiro lugar. E os vizinhos deles ficavam, como é que ele nos dá a melhor semente? Todo ano, ele nos favorece com a melhor semente. E por que a nossa produção nunca é tão boa, tão produtiva quanto a dele é? Aí chamaram a Globo, os repórteres do mundo, para entrevistar. Por que o senhor nos dá a melhor semente, mas é o senhor que colhe os melhores frutos? Ele falou simplesmente por uma razão. Eu distribuo aos meus vizinhos em redor da minha fazenda a melhor semente. De milho, de soja, de arroz, de trigo e todas as sementes. E quando as fazendas deles florescem, o vento traz os pólen das fazendas deles e fertilizam as flores da minha fazenda, dos frutos que vai produzir. Consequentemente, eu tenho a soma da própria fazenda e da boa sementeira que eu distribuí para os meus vizinhos. Será que é isso que nós fazemos também? Será que é isso que nós fazemos em prol dos nossos vizinhos? Será que é isso que nós damos à nossa esposa, aos nossos filhos, ao marido, aos vizinhos da redondeza? Se for, sempre a melhor colheita será nossa. Se nós dermos ao vizinho atenção quando está doente, a esposa, a alegria e o carinho quando está triste, aos nossos filhos que sofreram uma decepção amorosa, ao invés de condená-los ou brigar com eles ou com a vítima deles, ou das que foram vítimas, orientá-los. Se bem que a juventude atual parece que não gosta muito de conversa de idosos, de velhos. Eles gostam de coisas novas. Não está errado, mas não tem levado a felicidade em todos os lares. Então, o dia que nós começarmos a distribuir o melhor de nós aos vizinhos, nós teremos colheita melhores também. Sabedores que somos que a felicidade dos outros vem em duplicata para nós, vem multiplicada para nós. E está inserido no Evangelho, que é dando o que se recebe, tanto mal como bem. Se você sempre tiver na face um sorriso, um olhar de ternura, uma palavra de respeito, de gratidão para com aquele que você convive, você será sempre o mais feliz de todos. Mas se você tem ao contrário, só reclamações e lamentos,
só ofensas e deboches, humilhações, você vai colher o fruto dessa sua sementeira. Porque a terra foi criada por Deus, Deus é toda a sabedoria, cada um colhe o que planta, ninguém colhe o que não planta. Se você quiser colher trigo, manda um bom cesto que você plante a semente do trigo, do arroz, do feijão. Agora, se você não quer, plante espinho, porque as mesmas leis da natureza que reproduziram os bons frutos, reproduzem também os espinhos da vida. E cada um de nós pode perfeitamente bem trabalhar essa sementeira do bem. Confiar no processo de reprodução da natureza, de tudo aquilo que a natureza nos oferece. A gente não faz os outros ser alegres, tende a colher tristezas. Por isso que conta-se que em uma época não muito distante dessa, existia um lago, uma água cristalina, como um espelho, limpa, pura e cristalina. E perto tinha um palácio onde tinha um príncipe muito belo, um homem maravilhoso, cobiçado por todas as moças casadoras. Mas ele não tinha tempo para namorar, nem para casar, porque ele tinha uma vasta cabeleira e dedicou a sua vida. Aquele tempo não tinha inventado espelho ainda. Ele ia lá na beira do lago, sentava-se uma pedra e ficava olhando no lago e penteando e arrumando seus cabelos. E quando ele chegava, a água do lago parava, movimentava, e ele se espelhava, ficou ali, muito não, mas foi indo, o tempo foi passando, começou a aparecer pé de galinha, depois galinha no rosto dele, os cabelos também já começaram a ir embora de casa. Resultado, ele se viu muito feio, não voltou mais no lago, reapareceu. Aí o pessoal passava e o lago estava triste, porque dentro do lago ficava triste. Aí eu pensava, por que o lago está tão triste assim? Aí um dia alguém passou e viu o lago chorando, porque tempo o lago chorava também. O lago chorando, e alguém foi conversar com ele. Além de chorar, ele falava. Falou, ô lago, por que choras? Ele falou, choro porque o príncipe não vem mais espelhar em mim e pentear os seus limpos cabelos. Ah, dá licença, lago, isso é motivo de ficar triste? E a menina ficar feliz. Você não se aborrecia com aquele cidadão todo dia olhando para você, penteando os cabelos, e você ficava quietinho? Ele falou, não, me aborrecia, não me aborrecia. Mas depois que ele não apareceu mais aqui, eu também nunca mais vi a minha beleza refletida nos olhos dele. Porque assim como ele me via, ele se via refletido em mim, eu me via refletido nele. Será que nós somos assim? Será que nós procuramos se aproximar das pessoas para ver no brilho dos olhos delas o reflexo da nossa vida? Se queremos nos ver belos nos olhos dela, nos tornarmos belos interiormente, como o lago fazia? Será que isso vale para nós como um convite a partir de então tornarmos o lago, esse lago onde o príncipe vem pentear os seus cabelos? Ele tem um nome, ele se chama Jesus. Ele quer nos ver refletido, ele quer nos ver refletido em nós. Se nós também desejarmos nos ver refletidos nos olhos dele, vai ser muito bom para cada um. Talvez seja esta paz que a leitura de preparação aqui nos passou. A paz de Deus,
Porque quando nós não temos a paz de Deus, nós somos um lago revolto de água suja e pestilente. Mas quando nós temos a paz de Deus, nós somos um lago espelhado, onde é refletido a beleza de tudo que nos cerca, inclusive das almas que nos acompanham nessa longa estrada para a luz. Por isso que nós temos que ter puro coração, porque aquele príncipe é apenas um convite para que nós meditemos no príncipe maior que passou por aqui. Será que quando ele se olhou para nós éramos um lago revolto ou um lago de águas calmas? Na atual situação que estamos vivendo, somos aquele lago que reflete a beleza do que nos cerca, ou somos o lago revolto de água suja e pestilenta? Quem puder tire as suas conclusões, porque o evangelho de luz, de amor que o Cristo nos trouxe é este lago a refletir para quem olha nele a beleza de tudo que tem. Por isso que quando a gente lê o evangelho de Jesus com calma, com alegria, sem lágrimas nos olhos de tristeza, nós nos vemos refletidos neste lago. Por isso que a gente precisa ler o evangelho, não com a pressa que temos, mas com ternura que podemos ter. Bem-aventurados que choram, disse Jesus. Mas é preciso saber por que choramos. Porque ele não disse todos os que choram. Os que choram. Os que choram de amor. Os que choram por tentar fazer a felicidade de alguém. Os que choram em busca da paz interior. Porque aqueles que choram de revolta, de ódio, de mágoa, de tristeza, de desânimo, não podem ser bem-aventurados. É por isso que quando vocês entraram aqui nessa casa hoje, se vocês prestarem atenção, ele estava ali na porta. Porque ele está na porta de todos os templos religiosos do mundo a perguntar a quem chega. Aliás, no livro onde está escrito essa passagem, diz assim, que ele está no portal, no umbral de todos os centros e todas as igrejas do mundo inteiro, e nos faz uma pergunta quando chegamos: que buscais, alma querida? Parece fácil a pergunta e a resposta, mas tem que responder agora, imaginando que ele lhe perguntou lá na porta isso aí: o que buscais? Não é pergunta fácil de ser respondida, se considerarmos a inteligência e a bondade de quem nos perguntou. Eu posso estar aqui para fazer uma palestra, posso estar aqui porque estou com remorso de algum erro cometido, posso estar aqui porque quero que afaste os meus obsessores, posso estar aqui porque estou querendo aprender, posso estar aqui porque estou prisioneiro de um remorso. Enfim, os motivos são muitos, e cada um de nós traz mais que um motivo. Por isso que a partir de hoje, quando chegarem a essa casa ou outras similares, tentem ver Jesus na porta e te perguntar: o que buscais? Essa pergunta Emmanuel responde no livro, se não me falha a memória, Caminho, Verdade e Vida, ou no Pão Nosso. Não é uma resposta fácil, é uma resposta oferecida por Emmanuel, e cada um de nós pode dela extrair a resposta que gostaria de dar a Jesus. O rapaz, quando lhe foi perguntar se trocava, ele sabia o que queria, que buscava, buscou e achou.
E nós que estamos aqui encarnados ou desencarnados, o que buscamos? Buscamos preencher as horas de um sábado? Buscamos preencher o tempo que depois vamos para outros afazeres? Buscamos a autoiluminação que virá de uma vez por todas expulsar as trevas dos nossos desenganos? Estamos buscando um consolo para uma tristeza, para uma dor, para uma aflição, para uma saudade? Uma coisa é verdade: no umbral dessa casa Jesus está perguntando. E quando fala em umbral, muita gente se apavora. Umbral é porta, umbral é divisão, só isso, nada mais que isso. Ah, mas eu vejo falar que quando a gente morre vai por umbral. Vai é uma expressão, passar por lá é outra. Eu posso passar pela porta da cadeia e não ir para a cadeia. Eu posso passar na porta do manicômio e não ir para o manicômio. Eu posso passar na porta do forró e não ir ao forró. Você passa pela porta. Pela porta todos nós temos que passar. Por exemplo, hoje nenhum de nós vai sair daqui, nem encarnado, nem desencarnado, sem passar pelo umbral, que é aquela porta. A divisão entre o mundo interno e o mundo externo. Só isso. Agora, como é que a gente fica muito tempo no umbral, aproveitando o ensejo da conversa? De uma forma simples. Por exemplo, você é jovem, casado com uma mulher linda ou com um homem lindo, e de repente você contrai, tem um problema, uma doença e tal, sente a desencarnação aproximando. Aí você para ali e fica pensando assim: será que ela vai casar com outro? Como é que eu vou deixar esse material aqui? Ela não quer ir comigo, eu estou nas últimas. O médico já falou que eu estou entrando em óbito, eu ouvi ele falar. E agora, como é que eu faço? Vou ou fico? Fico ou vou? Esse tempo que ele está decidindo a se libertar do corpo, ou penetrar na vida imortal, é o tempo que passará nas esferas umbralinas. É como se você fosse viajar e vai tomar um avião, vai ficar uns meses fora no exterior e para na porta, a mala já está no carro, a família já entrou no carro e você tem a chave na mão para trancar a porta e fica pensando: será que eu paguei tudo que tinha que pagar no banco? Será que eu tirei tudo do freezer, de geladeira, no caso de faltar energia? Será que eu tenho alguma coisa mais séria para resolver? Esse tempo que você está levando para chegar à conclusão que está tudo livre para você viajar, é o tempo que um espírito leva nas esferas umbralinas. Só isso. Por isso que Jesus veio e falou: desapegai dos bens terrenos, como o moço da história aqui contada fez. Ele não ficou apegado ao dinheiro, o resultado do trabalho dele de 20 anos, nem ao tempo, nem à desconfiança do patrão. Ele confiou e foi embora. Hoje está riquinho por aí passeando. E aquele que não confiou, pegou o dinheiro, foi assaltado. Está sendo assaltado pelos mais diferentes tipos de assaltantes. Quando nós entramos aqui, fomos assaltados. Todos nós fomos assaltados. Por isso que, aproveitando a oportunidade, vou encaixar uma frasezinha que está no Evangelho. Mais precisamente no capítulo Bem-aventurado, não, fora da caridade de uma salvação. E lá, alguém descia de Jerusalém para Jericó. A gente lê isso na Bíblia, no Evangelho, e não presta atenção. Nós estamos descendo do lugar mais alto para o lugar mais baixo. É óbvio. Então nós, quando entramos aquela porta, descemos. Não a rampa, a escada, mas a idade. Viemos da juventude para a velhice. Ainda que seja de algumas horas, um minuto, não importa. Não importa quantos anos você tem, que idade cronológica você possui,
Importa que você está envelhecendo. O assaltante do tempo está lhe pregando. Lá na parábola do bom samaritano, o assaltado ficou caído na estrada, ensanguentado. Não é o que acontece com aquelas pessoas que envelhecem, revoltadas, viciadas, doentes, desequilibradas e afastadas de uma religião? É isso aí que acontece. Aí passa um indiferente, o sacerdote ou o levita, dá de ombros e não atende. É preciso que venha alguém de Samaria, da parte mais pobre, considerada na época, que foi Jesus, que nasceu numa manjedoura, que não perguntou o nome da vítima, protegeu-a e levou até a estalagem em Jericó. Então nós somos assaltados todos os dias pelo tempo e feridos na estrada da vida. E quando a gente tem a felicidade de uma escola kardeciana ou de uma religião que nos esclareça os pormenores bíblicos, nós temos um samaritano a nos socorrer, levando-nos à estalagem do Evangelho, porque dentro de 3 dias ele voltará. 3 dias são 3.000 anos. 3 dias bíblicos é 3.000 anos. Cada dia bíblico são 1.000 anos. Nós já passamos pelos 2. Estamos no ano terceiro milênio. Apenas a 14 segundos do ano do milênio, se considerarmos que cada segundo aqui no bom, uma boa matemática vai nos dar cada ano um segundo só. Muito bem, estamos aceitando a estalagem do Evangelho? Quem for o sacerdote e o levita, os indiferentes, que passam e olha para o que está caído, seja o filho em casa, a esposa, o marido, a sogra, o cunhado, o vizinho, dá de ombros, não é nada meu, me segue. Ou aquele que vem atrás também machucado, desce da sua montaria, quer dizer, do orgulho, unta-lhe as feridas, palavras de conforto, no nosso caso um passo, um copo d'água fluidificada, e não pergunta o nome, nem pede documento, instala-o no Evangelho e fala: depois eu volto, o que ultrapassar essa quantia que vou deixar, eu ressarcirei na volta. A palavra do bom samaritano é isso. Assaltante nós somos todos os dias, e assaltado também. Assaltante não é quem chega com um revólver, uma arma e leva o que nós temos. O marido às vezes assalta a esposa, porque quando a esposa vai recebê-lo no portão à tarde, que ele está retornando do trabalho, ele está nervoso com o trânsito, com a empresa não indo muito bem, e quando ela vem para dar-lhe um abraço, ele fala: para um pouco, eu estou por aqui com o mundo hoje, eu estou que estou hoje, depois a gente conversa. Ele acaba de assaltar a esposa, ou a esposa o assalta. Por quê? Porque ele chega toda alegre, entusiasmado, porque o chefe falou que vai dar um aumentinho para ele, transferir ele de posto, vai dar um cargo melhor. Ele vem feliz para contar para ela, e quando ele põe o pé no portão, ela fala: foi bom você vir mais cedo hoje, vou contar o que os seus filhos me fizeram. Porque quando é filho ruim, é só filho do outro. Ou senão o pai assaltar o filho, que não é aquele caso que eu sempre conto, todo mundo conhece, é só relembrar. O homem veio, trabalhava em Osasco, morava em Santo André. São 62 quilômetros de Santo André, são o ABC. De Osasco até o ABC.
Dia de chuva e congestionamento, você conta mais uns 200 quilômetros. Aí ele chegou, tomou um banho com a cara fechada, então, sentou à mesa para jantar. A esposa lhe serviu uma sopa deliciosa. Ele colocou a sopa no prato. Quando ele vai tomar a primeira colher de sopa, o filho mais velho falou: papai, quero falar com o senhor. Toma essa sopa, deixa eu tomar minha sopa, que hoje eu tomei um lanche horrível lá no emprego. Foi pôr a segunda colher no menino: papai, eu preciso falar com o senhor. Olha, já te falei para tomar tua sopa, eu quero tomar minha sopa, vê se me obedece. Na terceira colher de sopa, o filho: papai, mas eu preciso falar com o senhor. Você cala essa boca ou sai da mesa. E falou para a mulher: ó, se ele falar mais uma vez, se você não tirar ele da mesa, eu tiro. Do meu modo. Aí o garoto ficou quieto, tomou a sopa. Foi servido um jantar completo. Veio lá uma sobremesa, um sorvete, uma xícara de café que ninguém lhe ferra. Tomou, pôs um chinelo fofinho nos pés, pegou o jornal, foi lá, sentou no sofá, de costa para o abajur, a esposa tricotando lá, e os filhos brincando lá no fundo da sala. Aí ele falou: ué, o Fernandinho lá queria falar comigo, o que será que ele quer comigo? Fernando, senhor, vem aqui. O gato levantou: o que o senhor quer? Vem falar o que você queria falar com o papai agora. Agora não vou não. Por que não vem agora? Vem agora, eu estou mandando vir agora. O garoto veio com aquela sinceridade, aquela cara que nós conhecemos em adolescente. Parou na frente dele e falou: o que o senhor quer? Fala o que você queria falar para o papai. Você não deixou o papai tomar sopa. Você não sabe que o pai sofre no trabalho, filho? Queria falar aquela hora. Por que não fala agora? Porque agora não quero mais falar. Só isso, não quero mais falar. Mas vai falar. Falei: mas agora não adianta mais falar, papai. Por que não adianta? Eu queria falar para você que tinha uma barata na tua sopa, só isso. Que ele assaltou o filho e foi assaltado por ele mesmo. Isso acontece todo dia. Nós somos assaltantes nós mesmos. A gente dá risada. Mas na Grande São Paulo, quantas vezes a gente é assaltado com um garoto com um cabo de vidro perto de nós? Quantas vezes nós somos assaltados por um buzinaço? Enfim, quantas vezes nós somos assaltados por nós mesmos? Por quê? Porque não acreditamos no caminho reto para a felicidade. Por isso que o moço da história não tomou atalhos. Ele não buscou ser assaltado. Ele tinha puro coração. E isso falta para nós todos no atual momento da humanidade. O que fazer? Parar lá na porta do centro e responder a Jesus: o que é que você procura? No centro, quando vem a Ele. Na igreja, quando for a ela. No casamento, quando acontecer. Ou na vida de casado, quando já estiver. Como idoso, quando estiver sozinho. Quando já for viúvo ou viúva. Quando estiver passeando. Aonde você estiver. Pense sempre o que você vai responder ao Mestre. O que busca. Porque quando a gente reencarna, ele também pergunta: você vai reencarnar, o que buscais agora? Consertar os erros da vida pretérita? Ou ser indiferente a eles e continuar errando? Então, corações queridos, vamos voltar para casa. Cada um com a sua bagagem, nos seus limites, na sua crença, descrença ou indiferença, levando a certeza de que o Papai do Céu quer que você viva feliz
mas que essa felicidade seja uma conquista sua. Não seja comprada pelo vil metal da matéria interior, da sua grandeza em ser filho de Deus, da sua beleza, que você haverá de ver refletido nos olhos daquele que ama, da natureza que te cerca, do esplendor das águas, da altivez dos montes, no verdor da selva, na beleza das flores, ou no silêncio do seu coração, a fim de que amanhã não te arrependas, a fim de que amanhã tenhas motivo para sorrir, para quando chegar o Natal, não do dia 25 de dezembro, mas o Natal que Jesus vai nascer no teu coração, que pode ser qualquer dia, qualquer hora, em qualquer país, em qualquer lugar, você saber recebê-lo como se seu coração fosse a manjedoura onde ele nasceu e deva nascer proximamente, para que você nunca se arrependa de ter tomado caminhos que você não conhece, ter tido curiosidade que não poderia fazer nada pelos fatos e ter tomado decisões apressadas ou na hora do ódio, do rancor e da revolta. Aqueles que o fizeram, todos terão motivos de sobra para se arrepender amargamente quando o resultado das suas decisões equivocadas começarem a surtir efeito. Por isso vamos voltar a casa, felizes por sermos filhos de Deus, por sermos irmãos de Jesus, e por ter tido e teremos sempre alguém que nos oferecerá o ventre para reencarnarmos. Nunca esquecendo de dar glória a Deus nas alturas quando percebermos o céu acarpetado de estrelas. De dar glória a Deus nas alturas quando verificares uma mulher em gestação. Dar glória a Deus nas alturas quando abraçar uma criança, quando ouvir a voz pausada de um ancião, quando ver os passos cansados de um doente, ou quando sentir a mão que afaga o teu rosto. Dê glórias a Deus nas alturas quando perceberes que na terra está faltando Ele e a saudade dele está doendo em mim. Quando aquela cadeira vazia representa a lembrança de um passado que talvez não tenhas dado o devido valor. Por isso é que voltando para casa, fisicamente falando, e um dia voltando para casa eterna, nosso palácio sideral, possamos nós dar glória a Deus nas alturas, ao abraçarmos um irmão, a abraçarmos um amigo e a dizer uma palavra de conforto àqueles que estejam desesperados. Para tanto, não precisamos de rótulos religiosos, não precisamos de nada, apenas de uma palavrinha chamada boa vontade. Por isso, por que choras? E uma pergunta fica no ar. Já choraste por tantos motivos, mas já choraste também por ser filho de Deus? Já choraste de emoção por ver uma tarde chuvosa? Já choraste de alegria por ter um netinho nos braços, um filho querido que te abraça, uma mamãe ao seu lado, um papai, um marido, a esposa? São motivos de sobra para você chorar de alegria. Mas de alegria quase a gente não chora. Só chora de desespero e de revolta. Por isso que o moço aceitou os 3 conselhos, de que qualquer um de nós, usando só 1 miligrama, uma pentagrama de carinho e gratidão, haveremos de chorar de felicidade também. Porque eu posso não ter nada,
porque só tem o universo que é do meu Pai. Eu posso não possuir coisa nenhuma, porque não preciso de nada, além do amor de Deus e dos meus semelhantes. Posso não ter lugar para onde ir, mas o universo é tão grande que sempre haverá um lugar reservado para mim. Posso não ter visão do corpo, porque a visão da alma transcende os limites da natureza humana. Posso não ter voz, mas canto no silêncio das noites mal dormidas as glórias de Deus nas alturas dos locais lindos que sonhei. Posso não ter força nas pernas para andar, mas a brisa que beija o meu rosto e o vento que sopra lá fora, a sinfonia de tudo que me cerca, me diz que para ser feliz eu não preciso de lugar nenhum. Basta ter no meu coração a paz de Deus. Fiquemos, pois, com essas mensagens e guardemos para sempre a lembrança tranquila, suave, serena do moço recém-casado que quis uma prova, uma demonstração de amor, recebeu e depois foi recompensado com a grandeza que só o Pai Celeste é capaz. Muita paz a todos, mas não a paz do mundo. O mundo não tem paz para lhe dar. Se quiseres a paz, busque a paz de Deus, porque Jesus disse em um momento de inesquecível grandeza: eu estive no mundo e ao mundo não pertenci. Sejais, pois, criaturas no mundo e não do mundo. Quando a gente é do mundo, a gente faz tudo que o mundo manda. Mas quando a gente passa pelo mundo, a gente é em busca daquilo que o Espírito deseja e quer. Fiquemos, pois, nessa paz. Fiquemos neste momento e lembremos que Jesus disse: se quiseres me seguir, tome a tua cruz e siga-me, porque sou manso e pacífico de coração. E que esse Jesus continue na nossa vida a nos perguntar: que buscai?